Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja tributada ao Senhor Jesus. Já que os irmãos estão em pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 15. Eu quero ler com vocês apenas um versículo, versículo de número 24. Provérbios, capítulo 15, versículo de número 24. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem trouxe sua Bíblia, não perca o bom hábito de abrir, de ler. E quem não trouxe já está aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Podeis sentar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós iremos falar sobre uma pergunta: quem vai morar no céu? Quem vai morar no céu? Vamos procurar definir céu de uma maneira que a gente possa entender, numa linguagem religiosa, numa linguagem cristã. Céu seria ou é onde Deus habita, ou seja, um lugar superior. Segundo a Bíblia Sagrada, existem, pelo menos mencionado, 3 céus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele nos fala a respeito do terceiro céu. Ele diz que ele conhece um homem que no corpo, fora do corpo, ele não sabe, mas sabe que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Mas acreditam, e muitos dizem, que existem pelo menos 7 céus. Na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, tem coisas que a gente não tem resposta definitiva. Tem coisas que a gente escuta e às vezes repete, mas não tem uma resposta definitiva. E como base, eu gosto muito de um texto que está lá em Deuteronômio 29, 29, e gostaria que os irmãos também assimilassem esse texto, porque tem muitas e muitas ocasiões na vida que esse texto é a resposta que a gente vai encontrar para nos satisfazer. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Moisés, aqui inspirado, ele diz que as coisas que são encobertas pertencem a Deus, as que são reveladas pertencem a nós. Tem muitas e muitas coisas nas Escrituras que para nós a gente tem que crer, acreditar. Escutem e vejam o que é que diz Hebreus 11, 3. Eu estou dando essa introdução para poder a gente entrar na questão definitiva desta noite: quem vai morar no céu? Estou dando uma introdução. Veja bem, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, tem muitas coisas que a gente crê pela fé, que não tem resposta que possa satisfazer a outras pessoas. Mas para quem crê, está resolvido o problema. Pela fé, entendemos. Há muitas e muitas coisas que pela fé entendemos. Segundo o Senhor Jesus, ele disse que no céu, na casa do seu Pai, há muitas moradas. Ele disse que lá na casa do seu Pai tem muitas moradas. Mas a questão desta noite que nós iremos trabalhar é esta: quem vai morar no céu? Antes, vamos ver como será esta morada no céu. A palavra de Deus nos mostra algumas coisas para que a gente possa ter uma ideia de como será essa morada. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, é uma leitura um pouco extensa, mas eu quero que você escute com carinho. Eu vou ler para vocês. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Versículo 9 em diante. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. E tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo é safira, o terceiro é calcedônia, o quarto é esmeralda, o quinto é saldônio, o sexto é sárdio, o sétimo é crisólito, o oitavo é berilo, o nono é topázio, o 10º é crisopraso, o 11º é jacinto, e o 10º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Apocalipse 22, 6 e 7 diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho, sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nessa leitura, nesse texto, nós temos uma imagem de como será. De como será. Segundo o apóstolo Paulo, ele disse que o que ele viu, ninguém é capaz de ver. E para que ele não se vangloriasse, foi colocado nele um mensageiro do inimigo, para que lhe esbofeteasse. E ele pede ao Senhor que tire dele aquele espinho. E o Senhor diz, a minha graça te basta. Então, o que Deus tem preparado para nós, a gente pode imaginar, a gente pode ter uma ideia. Mas a pergunta que vem nessa noite é, quem vai morar no céu? Quem vai morar nessa santa cidade? Amém? Amém, irmãos? Vamos ver que o Senhor nos revela quem primeiro não vai morar lá. O Senhor nos revela quem vai morar lá, mas também o Senhor nos revela quem não vai morar lá. Para isso, nós vamos dar um passeio pelas Escrituras Sagradas. Prestem atenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tem aqui uma relação de atitudes que as pessoas praticam que não vão herdar o reino de Deus. Não só tem essa relação ela é bem grande. Efésios capítulo 5, versículo 5. Deus usa o apóstolo Paulo para nos chamar a atenção. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum. Está revelado. Quando a gente continua dando um passeio pelas Escrituras, chegamos em Apocalipse 22, 15. O último livro da Bíblia nos diz que ficarão de fora. Preste atenção. Ficam fora. Ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. O Senhor está nos mostrando quem não fará parte do reino dele. Ou seja, os que não vão morar na santa cidade. Os que não vão morar no céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Passeando pelas Escrituras, vamos chegar em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 22. Diz assim o Senhor, Gálatas, capítulo 5, 19 a 22. 19 a 22, Fagner, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Silêncio. Vejamos agora 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificados, mas foste justificados
em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais foram, isso não quer dizer que a pessoa que fez aquilo está completamente perdida, não. Ele, se permanecer naquela prática, a coisa é mais séria do que se pensa. Eu quero aqui fazer uma pergunta para vocês. Diante desta revelação, vem uma senhora pergunta. Eu, você, nós, estamos incluídos nesta relação de pessoas que não vão morar no céu? Esta pergunta você não tem que responder para mim. Você tem que responder a você mesmo. Se diante do que foi revelado dos que não vão herdar os céus, você está incluso nesta relação. Eu não sei a vida de ninguém. Eu sei da minha. As Sagradas Escrituras nos mostram claramente quem não vai morar no céu. Como também nos revela claramente quem vai morar no céu. Mas por falar nos céus, talvez você não saiba, ou talvez esteja esquecido, ou talvez saiba. E eu quero que você escute mais uma vez, com respeito aos céus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 até o 13. A respeito dos céus, a respeito da terra, está revelado. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. O que Pedro aqui nos revela, ele fala a respeito de uma profecia que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, no versículo 17. Ainda sobre os céus, ainda sobre a terra. Isaías capítulo 65, versículo 17. Diz assim, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías repete no capítulo 66, no versículo 22. Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Portanto, Deus nos revela coisas que vão acontecer e que a gente precisa saber. E aquilo que a gente não precisa saber, Deus não nos revela. Mas o que Ele nos revela vai acontecer. Amém? O Brasil passou por um momento agora muito triste, por uma cidade ter sido quase devastada por conta de um poder sobrenatural que aconteceu lá naquela cidade. E o povo ficou aterrorizado. Aí vocês tentam imaginar como é que será esta cena quando isto acontecer. O que será deste mundo? Mas eu não quero falar sobre isso nessa noite. A minha questão é, quem vai morar nos céus? E agora, vamos para a Bíblia, para ela nos revelar quem é que vai morar nos céus. Olha o que é que está escrito, Salmo 24, 3, 4 e 5. Salmo 24, 3, 4 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor?
Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 15, versículo de 1 a 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aí agora vem a pergunta. Eu, você, estamos incluídos na relação dos que não vão morar nos céus? Eu, você, nós, estamos incluídos nesta relação dos que vão morar no céu? Pense um pouquinho sobre a sua vida. Se você, estamos inclusos na relação dos que não vão herdar, dos que não vão morar, ou se estamos nessa relação dos que vão morar nos céus. Talvez, eu não estou aqui dizendo nem afirmando nada, estou dizendo talvez você se sinta fora dessa relação dos que vão morar. Talvez você se sinta na relação dos que não vão morar. Deus nos revela através do profeta Jeremias, no capítulo 17, do versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Diz assim o profeta Jeremias. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só você conhece o seu interior. Eu não estou colocando Deus, porque Deus conhece de todos. Mas só você sabe o que se passa dentro do seu coração, dentro da sua mente. Só você sabe. E Jesus fala que o coração é a origem de tudo. Marcos, capítulo 7, 21, 22 e 23. Jesus fez um resumo sobre o coração do ser humano. E ele disse: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E agora? Parece que não tem ninguém na igreja. E agora? Nós estamos na relação dos que não vão herdar, ou estamos na relação dos que vão herdar? Ou estamos incomodados? Diante destas revelações bíblicas, vem a senhora pergunta: onde estamos inseridos? Onde estamos inseridos? Que resposta eu darei a mim? Que resposta eu estou dando a mim? Que resposta você está dando a você? Diante desse quadro, diante da situação, eu começo a entender, e você também vai entender, a resposta que Jesus deu a seus discípulos em uma determinada situação, em um determinado momento. Mateus capítulo 19, versículo 23, 24 e 25.
Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. A pergunta é esta. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Sendo assim, quem vai entrar no reino de Deus? Sendo assim, quem vai morar no céu? Jesus responde no versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Isto é impossível aos homens. É verdade. Isto é impossível aos homens. Agora, preste atenção, por favor. Apesar de estar revelado, e é verdade absoluta, Salmo 14, versículo 2 e 3, diz que Deus olhou dos céus para a terra, e Ele me viu, e Ele te viu, e Ele viu todos. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Versículo 3, todos, eu estava no meio deles, você estava no meio deles, nós estávamos no meio. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é uma verdade absoluta, que foi confirmada pelo grupo apostólico, especificamente o apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, 9, 10, 11 e 12. Disse o apóstolo Paulo: que se conclui? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E poderíamos aqui nessa noite mencionar diversos nomes que marcaram a história da humanidade. Mas não tem um só. Não tem. Está revelado. Mas também, nós encontramos nas Escrituras Sagradas algumas revelações interessantes. Tipo, Salmo 32, versículo 1 e 2. Salmo 32, versículo 1 e 2. Está escrito esta profecia: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Existem alguns homens que Deus não lhe atribui iniquidade. É uma profecia confirmada pelo grupo apostólico, especificamente o apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo de número 4, versículos 6, 7 e 8, Paulo diz: e assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém? Amém, irmãos? Mas como é que isto é possível? Se todos nós somos pecadores, como está revelado, não há um só que não seja. Como é que isto é possível? É uma pergunta que fica na mente de muitas e muitas pessoas sérias. E essa pergunta não é de hoje. Essa pergunta é antiga. Um dos primeiros livros escritos na Bíblia é o livro de Jó.
E Jó perguntou. Capítulo 9, versículo 2, Jó fez essa pergunta. Isso há milhares de anos. Jó 9,2 está escrito. Olha o que é que Jó perguntou. Jó capítulo 9, versículo 2. Preste atenção, o que é que está escrito. Na verdade sei que assim é. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Jó perguntou. Na verdade sei que assim é. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Eu sei que eu e você não estamos na relação dos que vão morar nos céus, segundo os textos sagrados. Nós não somos puros. E não é só eu e só você não, são todos. Porque está escrito que todos somos pecadores. Mas também está escrito, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Como é que isso é possível, o homem ser justo para com Deus? Você pode pensar, alguém pode pensar, alguém pode pensar, alguém pode pensar. Aí nessa hora vem a palavra Jesus. Jesus não estava em jogo. Ele entra em jogo. E quando Jesus entra em jogo, a coisa muda. Amém? É isto que é a mensagem do Evangelho. O mundo perdido. E nós inclusos. Mas chega Jesus. E a história agora muda. Amém? A história agora muda. E muda radicalmente. Olha o que é que acontece agora. Veja como a mensagem vai mudar de rumo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Olha quando Jesus entra em campo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha, amados, se dependesse de mim, se dependesse de você ou de qualquer outro ser humano, nós estávamos literalmente perdidos. Mas agora Deus entra em campo através de Jesus. Ora, tudo provém de Deus. E ele usa o verbo no passado, que nos reconciliou consigo mesmo. Quem fez a obra foi Deus. É por isso que o homem não tem nenhuma participação na salvação. A salvação é um presente de Deus. A salvação é a graça de Deus. A salvação é pela misericórdia de Deus. Graça, favor não merecido. Ou seja, Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Misericórdia, Deus não dá aquilo que a gente merece. Se não fosse Deus, nós estávamos perdidos. Mas aqui agora nos revela o apóstolo Paulo que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o homem estava afastado de Deus, não tinha como ter acesso a Deus, mas Deus fez tudo, e agora o homem tem um caminho livre, aberto, tem um caminho aberto para chegar a Deus, e esse caminho está lá através de Jesus. É Jesus, é Ele a causa, a razão, o motivo de alguém um dia ser declarado por Deus sem pecado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 19 está escrito: a saber, Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Se perdem quem não quis a reconciliação. Se perdem quem não considerou a reconciliação. Se perde quem não concordou, quem não aceitou, quem não se submeteu ao plano de Deus. Mas Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, dizendo a todos que Ele não imputa mais os pecados. Olha que coisa linda, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo.
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Mas não esqueçam que é por meio de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Quem não se submeter a Cristo não tem o perdão, não tem a salvação, não tem o direito de morar nas mansões celestiais. Só se entra lá por meio de Cristo. Deus estava nele. Deus estava nele. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém? E no versículo 20, Deus usa através de Paulo umas palavras que são muito fortes. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como, olha que palavra, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que expressão Deus usa aqui através do apóstolo Paulo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O caminho está aberto, a salvação está aberta. O profeta Oséias nos revela que há uma contenda entre Deus e os habitantes da terra. Mas essa contenda, Jesus pagou o preço. E agora nós temos acesso à presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Deus estava em Cristo. E Ele manda, e Ele prega, e Ele manda dizer: em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis com Deus. Como é que isso aconteceu? Como é que isso é possível? Como é que alguém pecador pode se tornar justo diante de Deus? No versículo 21, Paulo nos revela: aquele que não conheceu pecado. Quem foi aqui nessa terra, que passou por aqui, que não conheceu pecado? Se nós sabemos que todos pecaram. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Todos morrem porque são pecadores. Jesus não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5,21, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando um ser humano em qualquer lugar do universo, em qualquer lugar da terra, invoca Jesus como Senhor, como Salvador, seus pecados saem dele e passa para Jesus na cruz. E a justiça de Jesus passa para nós. É como disse alguém com muita propriedade: eu não estava com Adão, mas o pecado de Adão passou para mim. Mas como disse essa mesma pessoa, eu também não estava na cruz, mas a justiça de Jesus passou para mim. Não estava com Adão, mas herdei dele o seu pecado. Não estava com Cristo, mas ao invocar Ele como meu Senhor, como meu Salvador, herdei sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Jesus. Jesus. É a razão, é o meio, não tem outra maneira. Você já sabe, mas nesta noite eu quero repetir Atos 4, 11 e 12. Pedro, em um dos seus primeiros sermões, ele diz para os judeus: este Jesus que vocês mataram, ele é a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós dos construtores, a qual se tornou a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E aí a gente conhece um pouco da história da igreja. Pouco tempo depois se converte um homem chamado Paulo. E este homem, Paulo, que era um doutor, que era alguém muito conhecedor da lei, ele chega agora a pregar para os judeus em uma de suas primeiras mensagens, Atos 13, 38 e 39. Irmãos judeus, olha o que é que Paulo diz. Olha o que é que Paulo diz.
Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste, ele estava falando de Jesus, e por meio dele, Jesus, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Eu mostrei para vocês, no início da nossa mensagem, algumas passagens de quem iria morar no céu e de quem não iria morar no céu. E tudo isso está lá incluso na velha aliança. Se o homem fizer aquilo, ele vai morar no céu. Mas quem é que faz? Se não fosse Jesus, ninguém. Daí Paulo chegar e dizer, é por meio dele. O que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. E quando ele escreve as cartas apostólicas, Paulo diz em muitas passagens, como por exemplo, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz, ele revela, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Estão lembrados quando eu disse Jesus entrou em campo? Quando Jesus entrou em campo, quando Jesus chegou, entregou sua vida, morreu na cruz e ressuscitou, agora a salvação está pela graça, presente de Deus, misericórdia de Deus. Como é que isso foi possível? Como é que alguém pode ser declarado justo por Deus? Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, versículo 18, Paulo diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a condenação que condena os homens é o pecado que Adão fez, e passou aquele veneno para toda a descendência. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Jesus veio e trouxe salvação para todos. A salvação é para todos, não é de todos. A salvação é para todos, mas não é de todos. É só de quem crê. A fé é para todos, mas não é de todos. É só para quem crê. Quem crê é justificado. Jesus disse, ide, pregai o evangelho, pregai esta mensagem, pregai a reconciliação, pregai a salvação a todos, em todo lugar. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. É para pegar para todos, é para dizer para todos, é para falar para todos. Não é só para mim e para você. 1 João 2, 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. Ele é o quê? O justo. Quem é que está lá como advogado? Jesus Cristo. Ele é o quê? O justo. Não é é o justo. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, vem aquela pergunta: quem vai morar no céu? No céu só vai entrar quem passar por este processo, que eu vou revelar agora. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 5. No céu só vai morar quem passar por este processo. E da parte de Jesus, a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Só vai entrar, só vai morar quem for lavado pelo sangue de Jesus. Quem foi purificado pelo sangue de Jesus. É por isso que nós oramos em todos os cultos: Senhor, nos purifica, Senhor, nos purifica, Senhor, nos purifica. Porque pecar, falhar, errar, eu, você, todos nós, e todo mundo falha, todo mundo erra, uns mais, outros menos, mas todos erram, todos pecam, todos falham, mas há poder no sangue de Jesus. Amém? Há poder. E é o que João diz, a gente cita aqui 1 João 1,7. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos entrar, sim. Como? De que forma? Por meio do sangue de Jesus. Se alguém não crê, se alguém não acredita, ele pode fazer o que quiser, jamais terá acesso. Olha o que é que vai acontecer. Eu sei, você sabe, nós sabemos, vamos morrer um dia. Todos vão morrer. Os que já morreram um dia também, todos vão ressuscitarem e vão morrer com pecado ou sem pecado. Com pecado é aqueles que morrem sem Jesus. Sem pecado é aquele que morre com Jesus. Escutem, vejam com vossos olhos, escutem com vossos ouvidos o que Jesus disse em João 8:24. João 8:24. Por isso Jesus diz: eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quem não crê em Jesus vai morrer nos seus pecados. Agora, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele é o que seu? Diga bem forte: Jesus é meu Senhor, meu Salvador. E a gente tem que dizer isso em toda ocasião, em todo momento que a gente tiver oportunidade. Porque vai surgir pessoas que vão perguntar: Salvador, de quê? O quê? E aí a gente entra com o Evangelho. E aí a gente mostra a salvação. A gente não pode perder a oportunidade. E a gente não pode se esconder. A gente necessita falar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Porque quem não crê vai morrer nos seus pecados. Esta palavra de Jesus é muito forte. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Como é que vamos entrar? Por meio de Jesus. Por conta exclusiva do Senhor Jesus. Eu vou morar no céu. Não mereço. Eu não mereço. Eu sei que eu não sou digno. Como é que eu vou entrar no céu? Eu, com meus méritos. Meu Deus do céu. Jamais. Você, eu não te conheço, não sei teu passado, não sei tua vida. Mas sei que você é semelhante a mim. Talvez peque menos do que eu, mas peca. Também não teria como entrar no céu. Agora eu vou, porque eu creio em Jesus. E você vai, se também crê em Jesus. Porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. E aí nós temos acesso à presença de Deus, não pelos meus nem pelos teus créditos, mas pelo crédito de Jesus. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. É por isso que está escrito que diante dele vai comparecer os 24 anciões que representam os líderes das tribos de Israel, que representam os apóstolos, chegando diante do Senhor, tirando suas coroas e colocando nos pés de Jesus. Com essa atitude, ele, eu, você, todos estão dizendo: é tua, a glória é tua, o louvor é teu, a honra é tua. Eu estou aqui, não porque mereço, mas porque tu derramaste teu sangue na cruz do Calvário. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Nem em sonho você deve pensar:
eu vou morar no céu porque eu deixei isso, eu deixei aquilo, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu era isso, mas não sou mais, eu agora faço isso, eu agora faço aquilo. Nem em sonho você pense, nunca tire da sua mente, eu vou morar no céu porque Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, e o sangue dele me purificou de todo o pecado. A glória é de Jesus, a honra é de Jesus, o louvor é de Jesus. Quem vai morar no céu? Eu vou, você vai? Se for necessário, se for possível, até a vida a gente deve entregar. Pode tirar, mas essa vida aqui é passageiro. Paulo revela em Filipenses 3, 20 e 21, nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, quem? O Senhor Jesus, que vai fazer o quê? Vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas Moisés pediu ao Senhor, Senhor, deixa eu ver tua face. Deixa eu ver. Não pode, Moisés, se você ver, você morre, você vai ser fuzilado, mas nós vamos ver. Olha o que é que está escrito em 2 João, versículo 3, capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ver. Olha o que é que está escrito, 1 João 3, 2. Põe na tela, por gentileza. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia! Seremos semelhante a ele. Mas não é por mérito nosso, é por mérito dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. É isso que Paulo disse, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Quando Jesus começa seu ministério aqui na terra, ele diz as seguintes palavras, Marcos 1,15. Preste atenção. Dizendo, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. E o quê? Arrependei-vos e credes no Evangelho. O que acontece com algumas pessoas, e eu espero que não seja com ninguém aqui, é que estão crendo no Evangelho, mas não estão se arrependendo. Até dizem, até falam que creem no Evangelho, mas não se arrependem. Se arrepender é reconhecer seus erros, consertar a sua vida, colocar em ordem a sua vida. Arrepender é confessar e mudar. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de pensamento. Eu sei que você e eu e nós não somos o que Deus quer que a gente seja na sua plenitude. Mas eu também sei que quem está em Jesus não é mais o que era. Quem está em Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Palavra de Jesus, confirmada pelo grupo apostólico, especificamente pelo apóstolo Paulo em Romanos 1, 16, 17. Não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por fé. Por fé. Isso complica, muita gente não entende. Muita gente não entende como é que pode, o camarada fez, pintou, desenhou tudo na vida e de repente chega e diz, Jesus agora é meu Senhor, meu Salvador. Isso é complicado para quem não entende. Mas quando a gente começa a entender um pouquinho das Escrituras, a gente vê que é possível, porque Jesus derramou seu sangue, porque Jesus pagou o preço, porque Jesus sofreu o meu castigo, sofreu o seu castigo, sofreu o nosso castigo, como está escrito, o castigo que era nosso
estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos perdoados, nós fomos sarados. Louvado e exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o homem, quando a mulher invoca Jesus como Senhor, como Salvador, a justiça de Jesus passa para cima dele. E é isso que Paulo diz em Romanos 8, 31 até o 39. Que diremos, pois, a vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Jesus nós temos segurança absoluta. Em Jesus acontece conosco o que está em Colossenses 3:3. Para terminar, nos coloquemos de pé. Colossenses 3:3. Porque morreste. Você crê em Jesus? Morreste. E a vossa vida está onde? Oculta. Juntamente com Cristo em Deus. Nossa vida está oculta em Cristo. Em Deus, aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quem vai morar no céu? Aquele que se rendeu ao Senhor Jesus, aquele que reconhece que é pecador, aquele que sabe que Jesus tem poder de salvar, de perdoar, é esse que vai morar nos céus. Amém? Por isso disse Jesus, eu sou. João 14, de 1 a 6. Não credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer, não saia desse caminho. Aconteça o que acontecer, não deixe de crer. Pode vir quem vier, com a mensagem que vier, dizendo o que quiser dizer para você. Jesus é meu Senhor, você diz, Jesus é meu Salvador, Ele pagou meus pecados, Ele deu sua vida por mim, e isto eu não abro mão. Amém? Que Deus nos abençoe.